Bom, mas isso foi uma época, né, e como eu fiquei, achava difícil aquilo, e eu sou uma pessoa que até hoje eu sou movida por desafios, né, eu gosto de aprender o que eu não sei, o que é novo. Então, desde como eu era assim desde aquela época, eu resolvi estudar química, fazer faculdade de química. O financiamento público era uma tristeza, vocês não imaginam. As condições que nós tínhamos para trabalhar, olha, eram inacreditáveis. Por exemplo, nós tínhamos que recuperar não apenas a sílica de coluna. Como é que é você ter que voltar para o Brasil, estabelecer seu grupo e tentar colocar, né, todas as ideias que devem ter fervilhado durante esse período de pós-doc na França para funcionar numa infraestrutura que talvez não fosse. E eu fui o primeiro lugar no Brasil, eu ganhei. Na época eu ganhei muito. A síntese orgânica é uma das linguagens mais criativas da ciência, onde reagentes se tornam ideias e ideias se tornam descobertas que mudam o mundo. Mas cada molécula sintetizada no Brasil carrega uma história, feita de pessoas, de escolhas e de tempos em que fazer ciência era um ato de coragem. Nesta série especial do Pipeline Brasil, vamos revisitar a história da síntese orgânica brasileira, contada por quem a viveu. São vozes que ajudaram a transformar laboratórios modestos em centros de excelência e que construíram, com dedicação e curiosidade, as bases da pesquisa que hoje move a nossa química. The size of things? It's a matter of perspective, like the biggest step in the history of humanity. It was a size 8. What seems small can turn out to be huge. Small things can trigger powerful changes in the world. That's not a vague statement. It's what we believe in. Here at Merck, we don't measure things by their size. We measure them by the impact they have on millions and even billions of lives every day. By daring to dream big, by starting to act big, we turn the tiny into the tremendous, the micro into the extraordinary, and the minuscule into the remarkable. Or in other words, at Merck, there's nothing small in what we do. What the human eye can barely glimpse through a microscope can have the power to elevate the life of millions. What size do you think this needle is? Well, it's big enough to help bring over 5 million babies to this world. We helped to create this atomic-sized marvel, the fabric of our future, paving the way for artificial intelligence that could change the course of mankind more than any other thing ever did. At Merck, every idea begins with a joint vision, fueled by hours and hours of hard work and dedication, and sometimes too much coffee. With every idea, every improvement, every innovation, we turn the microscopic into the awesome. We turn the small into the big. At Merck, we spark discoveries to elevate humanity. Together, we can shape the future. Let's collaborate to take bold steps that will drive transformative change, making a lasting impact for generations to come. Merck, sparking discovery, elevating humanity. Olá, eu sou Rodrigo Souza e você está de volta ao Pipeline Brasil,
na nossa série especial sobre a história da síntese orgânica no Brasil. Passo para registrar memórias, entender de onde viemos e pensar com mais clareza para onde estamos indo. Hoje a conversa é com o professor Sérgio Pinheiro, da Universidade Federal Fluminense, Niterói, trazendo um reporte muito autêntico do desenvolvimento da química orgânica no Rio de Janeiro, com bastidores que pouca gente conhece, daqueles que mostram como a ciência também é feita de improviso, persistência e comunidade. Ao longo do episódio, a gente passa pela formação, pelos anos de NPPN, pelos desafios práticos de fazer síntese assimétrica em condições difíceis e por como isso moldou uma geração inteira, desde resolver baixas temperaturas e gelo seco até as limitações instrumentais da época e as soluções criativas para medir seletividade e acompanhar reações. E tem mais, a conversa entra na criação da pós-graduação em Química Orgânica da UF, no impacto do financiamento para estruturar laboratórios e também na história de um livro que virou patrimônio para muita gente da área. Então ajusta o fone, pega um café e vem com a gente, porque memória bem contada vira mapa para o futuro. Boa tarde a todos, estamos aqui de volta com mais um episódio do podcast Pipeline Brasil, na série especial sobre a história da síntese orgânica no Brasil, onde a gente tem tido a oportunidade aí de conversar com vários atores importantes e hoje nós temos a presença aqui conosco do professor Sérgio Pinheiro, da Universidade Federal Fluminense, lá de Niterói, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência, a sua trajetória e poder compartilhar um pouquinho das histórias aí da síntese orgânica para a gente poder entender um pouco, né, Fernanda, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. É isso aí. Boa tarde, Sérgio, boa tarde, Fernanda, é um prazer ter vocês aqui novamente. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todos. Um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Sérgio, por participar desse projeto junto com a gente. Então, vamos começar. E aí, Sérgio, o que você tem para contar para a gente? Como é que você entrou nesse mundo? Inicialmente, boa tarde a todos, boa tarde à professora Fernanda Finelli, ao professor Rodrigo Souza. Gostaria inicialmente de parabenizar vocês por essa iniciativa de podcasts, né? Eu acho muito interessante falar sobre diversos assuntos em podcasts, né? E esse daqui eu acho bem interessante também para mostrar às novas gerações, né, como é que a química se desenvolveu mais ou menos no Rio de Janeiro, dentro do que eu participei, né. Bom, eu vou falar mais sobre Rio de Janeiro, não vou falar sobre São Paulo, porque eu não participei tanto de lá. Conheço bem as Sim, sem pessoas dúvida. que fizeram a química lá, a gente pode até falar um pouco sobre isso também, né. Bom, por que que eu quis fazer química? Primeiro, química para mim era uma disciplina muito difícil no antigo científico. Os professores daquela época de química, da escola que eu estudei, não conheciam muito química, eles conheciam mais física, matemática, química não. Positivamente, química e biologia não era com eles. Bom, mas isso foi uma época, né. E como eu fiquei, achava difícil aquilo, e eu sou uma pessoa que até hoje eu sou movida por desafios, né, eu gosto de aprender o que eu não sei, o que é novo, né. Então eu como eu era assim desde aquela época, eu resolvi estudar química, fazer faculdade de química. Bom, naquela época era a época do vestibular, né. Você veio do E colégio público, né, Sérgio, ou colégio privado? não, colégio público, vindo de colégio público, né. Eh, Naquela época os colégios públicos eram os melhores que tínhamos, né, os colégios privados não estavam tão bem estruturados assim. E antes da reforma
dos militares, né, os benditos militares, os colégios públicos eram realmente os melhores, né. Eh, Torçamos para que eles também não acabem com a universidade pública, né. Então eu na época, quando eu fiz o vestibular, eu fui para o UFRJ, para o Instituto de Química, né. Eu não queria, estudar engenharia química, que eu acho que tinha cálculo demais para mim, física demais e pouca química. Eu queria estudar química. Então eu não quis ser engenheiro químico, eu quis ser químico. Que é isso que eu sempre Vestibular no gostei. Maracanã, né, Sérgio? Sim, Maracanã na época, né. Já tínhamos um O vestibular. antigo Maracanã. O antigo Maracanã, com 200.000 pessoas, né. Hoje em dia é impensável isso, né. Bom, então eu fui para o Instituto de Química da UFRJ, né, e para mim foi um grande prazer estudar no Instituto de Química da UFRJ. Eu tive excelentes professores, né, mas desde aquela época, uma disciplina me interessava mais do que as outras, embora eu gostasse de todas as disciplinas de química. Eu gosto de química. Mas Sérgio, tinha uma posso disciplina que me posso te interessava mais. posso fazer uma interrupção? Quando você entra, num curso de química, assim, no início do curso, você tinha alguma, perspectiva do que é que você ia fazer uma vez formado? Não? Não. Não, né, mas Absolutamente não não, tinha, Fernanda. tá bom, Não tinha a menor ideia. Eu queria estudar química, tá bom. né. O que viria dali seria uma consequência, até porque eu não conhecia bem a carreira de químico, né, não conhecia as áreas da química, né. Então nós ficávamos muito presos, os estudantes da época, às disciplinas, ver o que nós gostávamos de estudar. Eu gostava de estudar química orgânica, era o que eu tinha mais prazer, né. Como eu falei, gostava das outras químicas também, bioquímica, química inorgânica, mas para mim o grande prazer era a química orgânica. E o meu primeiro professor de química orgânica na graduação, o Rodrigo conhece bem, professor Otávio Antunes, né. Ele estava entrando na universidade, Que novo, honra. né, e ele foi meu primeiro professor, né. E, realmente a aula do professor Otávio era uma delícia, né, de assistir. Você chegou a participar nessa época, Sérgio, daquele programa Umbral do professor Cláudio Costa Neto? Que o professor Cláudio Costa Neto tinha esse programa que Umbral era a utilização de matéria-prima brasileira, né? Que ele fazia isso para que com a crise, né, do petróleo naquela época, não tinha dinheiro para trazer material para as aulas de química orgânica experimental, né? Então ele criou um conjunto de disciplinas chamado de Umbral, que utilizava recursos da biodiversidade brasileira para poder fazer melhor transformações químicas, né? Na graduação. Sim. Eh, Nessa época, o umbral estava só começando. Tava só Eu vim começando. pegar o umbral mais fortemente quando já fui para ser professor da UF, Ah, tá, né. legal. Que legal. Nessa época o professor Cláudio Costa Neto, ele trabalhava mais com xistoquímica, Isso. né, no polo lá de xistoquímica. Nem existia polo, era no laboratório do 6º andar do Instituto de Química, né. E ele ministrava aulas para gente de análise orgânica, e eu fui até monitor dele de análise orgânica, né. Foi bem interessante isso. Bom, eu fiz então a graduação nos 4 anos, tá, e depois quando acabei a graduação, eu tinha a opção ou trabalhar, né, ou ir fazer uma pós-graduação. Claro, tinha uma pressão das pessoas: "Não, vamos trabalhar porque tem que ganhar dinheiro", mas não era o que eu queria,
Eu lembro que eu fui fazer, para vocês verem, eu fui fazer um exame de seleção numa fábrica, né, e era um teste psicotécnico. E eu fiz de propósito, eu errei tudo, porque eu não queria entrar naquele negócio. Por que que eu não queria? Porque eu já tinha durante a minha graduação, eu já tinha tido uma experiência de estágio numa indústria química, tá, numa indústria gráfica, mas numa indústria gráfica é impressionante como você tem química. Você tem tintas, né, você tem ligas de linotipo para fazer os livros, né, então você tem que analisar os metais, química analítica pura, né, decompor metal e fazer titulação de íons, né. E a fazer análise de tintas, de colas, né, ver a composição de tudo, então tinha bastante coisa, mas eu tive pavor daquela experiência. Eu falei com o meu chefe na época e disse: "Olha, cara, qual o tempo mínimo que eu posso ficar aqui para você me dar um certificado?" Ele disse: "3 meses." Eu digo: "Então eu quero. 3 meses eu estou saindo fora daqui." "Ah, você não quer ficar aqui, Sérgio?" Eu digo: "Não, não quero." Aí, para minha surpresa, ele também chamava Sérgio, né, disse: "Sérgio, eu te invejo, porque eu queria fazer bioquímica." Ele falando. "Eu não queria trabalhar aqui também." Eu digo: "Ah, é? Como eu sou solteiro, eu não vou ficar aqui." E, bom, quando acabou, eu comecei a estudar, né, quando me formei em 1980, final de 1980, como teve uma greve naquela época, a festa de formatura foi em janeiro de 1981, a colação de grau e a festa de formatura, né. Aí eu, em 1981, eu fiquei fazendo processos de seleção para a indústria, conforme eu falei com vocês, eu não queria ficar mesmo em indústria, né, sendo reprovado de propósito. E ao final de 1981, começo de 1982, eu fiz o concurso para o mestrado. Bom, aí mestrado, as linhas de pesquisa que eu queria fazer síntese orgânica. Na época, no Instituto de Química, os professores não faziam síntese orgânica, tá. O Eh, instituto estava muito mais voltado para fisicoquímica orgânica, né, sempre foi a vertente do Instituto de Química, né. eles E não muito PN, né, muitos produtos naturais. não, naquela época não tinha muito produto natural no Instituto de Química não, É, Rodriguinho. Naquela época tinha fotoquímica, tá, sim, com o professor David Nicodem, sim, tinha, desenvolvimento de reações com o professor Bruce Cover, sim. tá, mas ele não fazia síntese, ele É fazia metodologia. desenvolvimento de reações, metodologia, né. E o professor Otávio, ele já tinha saído do Instituto de Química, tinha ido para trabalhar na companhia Souza Cruz, de Na Souza cigarro, Cruz, é verdade, é verdade. né. Então eu olhei, eu digo: "Bom, aqui não tem as linhas que me interessam, né, síntese orgânica, então eu vou procurar onde tenha." E, bom, sabia que tinha o então Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais. E Aí fui aquela eu e um época amigo meu. o IPPN, assim, tinha, uma seleção, da síntese, vamos dizer, no Brasil, né. Não, a gente tinha naquela época Jaime Rabi, né, o Paulo já Jaime estava Rabi, aí, Barnes, Barnes, Paulão, que apesar de ser muito novo, já era uma pessoa hiper conceituada no sim, Brasil, né. Ventura, né, já estava. Ventura, Uhum. Ventura, da química de nossa, heterociclo, pô. heterociclos, né. O Ventura, os outros professores que tinham lá, eram muito bons também, mas não eram de síntese. Tinha o professor Antônio Jorge na área O de Antônio Jorge já espíritos estava lá já, BPE. Sérgio?
já estava lá. Antônio Jorge é uma turma antes do Paulão, a colega de turma do Caramba! Paulão. Eu não É, sabia não. e tinha o professor Ângelo da Cunha Pinto, na área de produtos naturais, que depois ele migrou para o Instituto de Sim, Química, né. Estava chegando na época da França, o professor Eliezer Barreiro, para sim, trabalhar com síntese é orgânica, verdade, é verdade. né. Depois ele foi para ser titular na Faculdade de Farmácia da UFRJ, mas tinha o professor Eliezer Barreiro, e tinha uns outros professores lá, novos, que eram muito bons também. Eu lembro, assim, do Luiz Nelson e Sim, Aníbal, né. sim, 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 sim. Os 2 infelizmente já não estão mais entre nós, mas eram excelentes professores também. Mas Ah, estavam lá como professores ou como alunos de pós-graduação? com alunos de Como alunos de pós-graduação e pós-graduação, né. professores substitutos no Instituto de Química. Tinha também, um outro professor de produtos naturais, um professor belga chamado Alphonse Quelecon, né, Olha, excelente professor, que depois foi para a UF, né, para minha alegria, que eu sempre gostei muito dele. o Roque já estava aí nessa época? Carlos Roque já estava como aluno? Não, o Carlos Roque já tinha ele estava nos Estados Unidos Ah, ele já tinha e passado por aí, né? já tinha passado, bem antes de mim. Quando ele voltou, ele ficou um tempinho no NPPN, Sim, mas com o depois Jaime, foi né? logo para a Unicamp, Isso, né. Aí eu fiz o mestrado, né, naquela época, gente, eu acho que vale aí uma boa conversa sobre mestrado, né. Primeiro, eu gostava da formação do mestrado, porque o mestrado, na época, eram 4 anos. sim. O primeiro ano, os alunos tinham que fazer uma série de disciplinas, e você tinha que ter um coeficiente de rendimento acima de um valor que eu não lembro mais qual é, mas um coeficiente de rendimento muito bom, porque se mesmo você sendo aprovado nas disciplinas durante um ano inteiro, né, disciplinas no primeiro e segundo semestre, se você não passasse com notas lá em cima, você não ia para a bancada. Não ia, porque para ir para a bancada e na bancada, você não tinha a não ia defender tese por tempo de Entendi. bolsa, não. Você tinha um projeto para fazer. Se não conseguisse concluir o projeto, você não defendia a tese, não tinha tese, perdia tudo. Então eu fui para lá, inicialmente tive que fazer as disciplinas obrigatórias, né, e fiz muitas disciplinas obrigatórias com esses professores da que eu citei, né, do então NPPN, mas algumas disciplinas obrigatórias do curso do NPPN não tinham lá. Nós tínhamos que fazer no Instituto de Química, Olha, que né, interessante. era interessante. Então eu fiz disciplina de estereoquímica no mestrado. Depois no doutorado, como o NPPN também não tinha curso de doutorado, nós tínhamos que fazer o doutorado pelo Instituto de Química, mas aí Tá. daqui a pouco eu falo nisso. Aí eu tive que fazer, além de estereoquímica, eu tive que fazer disciplina de mecanismo de reação e síntese orgânica. Essas 3 disciplinas com um professor que eu reputo sensacional, o professor Bruscover, É, né. todo mundo fala isso. Não, realmente um professor que te ensinava a estudar, né, te ensinava a pensar, te ensinava a estudar. Era um professor que realmente é uma pena, né, que pessoas assim envelheçam, né, e tenham que parar, né. Eu gostava muito das aulas dele, eu não perdi aula, né. Bom, então, quando eu fui para o NPPN, eu queria fazer síntese orgânica, conforme eu falei, né, mas eu queria fazer, já que eu tinha, aquela inquietação, né, por por desafios,
eu queria um projeto de pesquisa que me desafiasse muito. E esse projeto de pesquisa, quem tinha lá era o professor Paulo Costa, o Paulão, né. Ele me apresentou um projeto que você olhava e dizia assim: esse negócio está maluco, isso não tem como. Você ter um anel aromático com 2 átomos de oxigênio em posição OR e mais uns substituintes lá, e você fazer uma ozonólise e quebrar só a ligação aromática entre os 2 oxigênios. Olha que loucura, para fazer um dieno. Quer dizer, você transformava um composto aromático em um composto alifático. Agora, você quebrar só numa posição é terrível, né? Usamos um ozonizador desenvolvido pelo Carlos Roque e com o professor Jaime Rabi. O Roque era aluno de Jaime Rabi, bem como o Paulão. O Paulão também era aluno do Jaime Rabi. Nós trabalhávamos no laboratório do professor Jaime Rabi, que ele cedia ao Paulo, né? Qual Então, o era, Paulo, qual era o laboratório do Jaime, ô Sérgio? Olhando para a infraestrutura atual do IPPN, qual era o laboratório do Jaime? o que é do Paulo. Ah, era o que é o do Paulo. O Ah, legal. laboratório do Paulo era o laboratório do Jaime Rabi, aquele laboratório inteiro, né? E, o Jaime Rabi deixou o laboratório para o Paulo, né? Ele gostava muito do Paulo, né? E um grande professor também, o professor Jaime Rabi, conversando com ele, conversar química com ele era também um prazer, muito bom. Mas como também era muito bom conversar química com o professor Paulo Costa, Paulão, né? Vou chamar agora de Paulão. Então, eu fui para desenvolver esse projeto, consegui, tá? Publicamos, né? Agora, eram condições realmente difíceis de trabalhar na época. O financiamento público era uma tristeza, vocês não imaginam. A as condições que nós tínhamos para trabalhar, olha, eram inacreditáveis. Por exemplo, nós tínhamos que recuperar não apenas a sílica de coluna, com relação à sílica, nós não tínhamos, cromatofolhas para fazer cromatografia em camada fina. Nós tínhamos que preparar plaquinhas e passar sílica nelas com um carrinho, esperar secar 2 dias para depois funcionar. Nós também como não tínhamos dinheiro, nós tínhamos que recuperar sulfato de sódio anidro. Acabava a reação, nós tínhamos que juntar aquele sulfato de sódio todo Ô, e ô, ô, recuperar ele para Sérgio, torná-lo a anidro gente tem que novamente. contar essas coisas para Fernanda, que Fernanda teve uma infância abastada em São Paulo, entendeu? Então ela não Eu ia sabe. comentar que fazer Tanta é outra coisa. plaquinha de vidro, TLC em vidro, fazer com aquele carrinho, eu era ótima. Eu fazia isso no meu mestrado O, lá no TIM. Eu era ótima o, fazendo isso. quando eu entrei no IPPN como aluno de IC e aluno de mestrado lá pelos anos de 1998, é um pouquinho mais longe do que você está contando, Sérgio, mas a situação era a mesma. Lavar capilar era diário, né? Eu sempre conto isso para os meus alunos, de fazer reação de LDA, né, com uma seringa e uma agulha apenas. Então, você puxava THF, lavava, botava na estufa. Depois você ia, puxava de isopropilamina, lavava, botava na estufa. Depois puxava butiolítio, lavava e botava na estufa. E não tinha Não, como mas ser diferente. recuperar sílica eu também Daqui a pouco eu recuperava, vou viu? falar minha experiência em tudo isso que você falou, Rodrigo, Agora eu vou tá? falar, Você vai lavar ver coisas capilar, muito engraçadas. lavar capilar até hoje meus alunos lavam, viu? Eu vou falar daqui a pouco nisso. Bom, aí eu defendi o mestrado, né? Publicamos 3 artigos, 2 química nova e uma tetrahydroletras. Você lembra quem Gente, foi a banca, Sérgio? sim, de mestrado.
foi professor Walter Moss, que era o grande chairman do IPPN na época, né. Foi o professor Paulo Costa, claro, né. Foi a professora Carmen Lúcia da UF e o professor, Dieter Stucci, que na época era do IME, né. Legal. Foi bastante gente, né. Aí eu defendi a tese, já estava com bolsa para começar, eu defendi a tese, tipo, uma sexta-feira, começava o doutorado na segunda, eu já tinha bolsa. Ô E Sérgio, o doutorado eram 4 anos também? Eram 4 anos de mestrado, mas o não, prazo de o doutorado era maior. doutorado eram uns 6 anos, mais ou menos. Eram 10 anos então de formação. Uhum. Era bastante coisa. O mestrado, você de 4 anos, Fernanda, é um me e é um mestrado que você pega bastante conhecimento e trabalha muito no laboratório. Isso aí é fundamental para eu acho até hoje fundamental para ter um bom doutorado, sabe. Eu particularmente não gosto da história do upgrade, que hoje é tão moda, porque é uma cópia, eu até entendo os motivos, mas é uma cópia do que se faz no exterior. Eu É, mas compreendo. talvez o tempo de mestrado, além de outros motivos, né? Eu acho que o tempo de mestrado também encurtou bastante por causa das bolsas de iniciação científica, né? Então, o cara, Sim, quando vem da iniciação científica, ele vem um pouco. É óbvio que não é comparável com a bagagem de você fazer um mestrado de 4 anos, mas o cara já vem com uma bagagem que capacita ele começar a tese de maneira mais rápida, né? É óbvio que sem não é só dúvida. isso, né? Tem uma questão de se você tem menos tempo de mestrado, você consegue financiar mais gente. Se você quer dar o título de mestre para mais gente, não tem muito jeito. Mas É, eu acho que atenua o problema, né. é, sem É, dúvida. mas o que o Sérgio está comentando é o Atenua. fato de você fazer doutorado direto, né, você sequer ter o mestrado, né. Sim, 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 sim. Esse é o problema. Muita gente que vai para o doutorado direto, ele nem passou pela iniciação científica. Aí fica um buraco terrível, né. Bom, acabou o mestrado, conforme eu falei com vocês, doutorado, né, e aí mais um ano de cadeiras. E aí dividindo entre cadeiras no NPPN e cadeiras no instituto. E aí tinha inclusive fisicoquímica orgânica, química orgânica avançada, tinha tudo isso. Era tanta disciplina que eu fiz que eu não lembro mais. Eu teria que tentar pegar um histórico meu, nem sei se existe mais isso, né. Aí fui depois, fui fazer um novo projeto. E eu queria uma coisa que também me desafiasse. Na época, uma das fronteiras da síntese orgânica era a síntese assimétrica. E não tinha ainda catálise assimétrica. Nós estamos falando de 1985. Talvez tivesse um ou outro professor que fizesse alguma coisa ou outra de catálise assimétrica, quase nada. No Brasil, ninguém, certamente. Essa Então, época, os auxiliares de quiralidade estavam bombando nessa época, né? exatamente, Rodrigo. Todo mundo que queria fazer síntese assimétrica usava auxiliar de quiralidade, inclusive grandes professores norte-americanos, Clayton Hitchcock, David Evans, né? Na Europa, Opposer, né? Todos eles usavam auxiliares de quiralidade. Era química que bombava na época, era química que era o máximo. Por quê? Nós tínhamos já modelos bem estabelecidos de estados de transição, que nós sabíamos quais eram os estados de transição que a gente devia trabalhar para ter uma boa indução assimétrica. Então, isso já era bem conhecido, eu conhecia bem, né? Paulo também, Paulo fazia muitas reuniões de grupo sobre temas de fronteira na época, né? Então, toda vez nós tínhamos as reuniões de grupo, todas as sextas-feiras.
Mas isso no doutorado, porque no mestrado, as sextas-feiras eram dedicadas a algo que era conhecido no NPPN como exame cumulativo. Isso no mestrado. Não sei se vocês já ouviram falar nisso? Não chegaram não? Pegar não? Exame cumulativo no mestrado era o seguinte: toda sexta-feira, os alunos de mestrado eram reunidos no auditório Paulo da Silva Lacais, que na época não tinha nem nome, esse nome, é um outro auditório ali, aonde eu defendi meu mestrado, e vinha um professor do NPPN com uma prova para todo mundo. Qual era o tema da prova? Qualquer um, qualquer um. Não tinha, ele não dizia: "Olha, vocês têm que estudar isso que eu vou perguntar", não, ele cismava e perguntava. Ele lia um artigo, achou uma coisa estranha e botava aquilo como prova para gente. Fazíamos a prova, entregávamos. Você, para ser aprovado no exame cumulativo, tinha que ter 1A durante o ano ou 2B. Só que você acabava os exames cumulativos, ninguém te dava nota. Você não sabia se você passou no primeiro, no terceiro, ou se você não passou o ano inteiro. Você tinha que ficar louco, né? Exame cumulativo, todo mundo se matava de estudar. E nessa época eu já tinha feito grandes amigos também no NPPN, né? Época de mestrado, doutorado. Eu tinha feito, por exemplo, um grande amigo, Mauro, que foi professor do NPPN. Nossa, um grande amigo que eu fiz Nosso lá, grande amigo Mauro. Grande Mauro, saudoso né? Mauro. Que infelizmente já não está mais entre nós. Tinha também o Cláudio Cerqueira Lopes, do Sim, Instituto de Química hoje, professor lá da na Química analítica, Analítica. Ele e a esposa dele, a a Rosângela. Rosângela. Tinha o Fernando Coelho, da Fernando Unicamp. O Coelho, Fernando era 2 turmas antes de mim, né. Hoje também muito meu amigo, gosto muito do Fernando, né. conversamos com ele semana passada. Quando ele veio aqui no Rio, não? Não, aqui no podcast. Tá. Há umas 2 semanas atrás, ele veio aqui no Rio, e ele sempre quando está chegando no Rio, ele me telefona: "Sérgio, vamos beber cerveja", né. Ele e a esposa dele, a Wanda Almeida, já me chamam, às vezes eles me telefonavam da Dutra: "Sérgio, vai direto para o bar", né. Mas, então eu fiz muitos amigos lá, sabe, no no NPPN. Eu estou citando 3 apenas que são professores, né, então todo mundo conhece, né, mas teve muitos outros, né, que eu gostei muito de todos eles. Aí O fiz Mário o o Mário Vasconcelos era da tua Mário época? Vasconcelos, claro, Mário, do coração, Mário, e vou falar outros. Mário depois eu estava no doutorado, Mário estava no mestrado, Ah, depois eu ele vou te estava no contar, mestrado nessa época, ele estava no mestrado. Depois nós vamos nos encontrar em Paris, na que aí eu França, vou te é. contar. Mas tinha, por exemplo, outras pessoas, a Wanda Almeida, esposa do Fernando Coelho, a professora Rosane Nora, Sim, da Rural, sim, sim. né. Tinha a Fátima Marinho também, que está na indústria, foram tudo minhas estagiárias, Que legal. tá, foram todas elas. Eu tive muito estagiário lá, tive, eh, muitas outras pessoas que eu conheci, o Mário foi uma delas, né. Mas o Mário daqui a pouco deixa eu falar depois que quando Ele acabar o doutorado. reaparece depois. Ah, nossa senhora! Ô Sérgio, deixa eu te perguntar uma coisa, você inicia química, enantioseletiva utilizando auxiliar quiral, que imagino eu que vocês que preparavam, toda, né, aquela história. E o que que você tinha da parte analítica na época para identificar, para determinar a enantioseletividade? Como é que era isso? E Sérgio, É, só antes de você responder, só mais uma complementando a pergunta da Fernanda. Qual era o maior desafio nessa época?
para a questão assimétrica? Formação de ligação carbono-carbono. E isso tem que fazer a baixa temperatura, auxiliar quiral, como é que era isso? A baixa temperatura, eu tinha que sair no meu carro, porque ele normalmente não tinha, dinheiro para comprar gelo seco. Às vezes tinha, às vezes não. Muitas vezes eu saí no meu carro para ir na Liquid Carbonic, em Acari, comprar gelo seco, trazer no meu carro, eu nem esperava que o NPPN fosse me reembolsar, porque o NPPN estava sem dinheiro. Eu trazia aquela pedra grandona, né, e botava lá para todo mundo trabalhar. Muitas vezes eles pagavam, sem dúvida. Mas a gente não tinha esse problema, né. A bolsa era boa, a gente ganhava bem, tá. E aí começamos a fazer. O que nós tínhamos lá de instrumental analítico para essas reações era usar o ressonância magnética nuclear, tá. E era de 100 megahertz, que nós tínhamos um de 60 megahertz, que nós mesmos manipulávamos, nós trabalhávamos nesse aparelho, acho que vocês conheceram lá, né, um que toda hora quebrava e tinha uma técnica lá que botava um elástico e ajeitava, era uma época muito Mas difícil. para medir seletividade só polarímetro mesmo, né? Ou vocês já faziam via Não, não, cromatografia? era media, Com a diastéreo seletividade por tá AMN, bom, tá bom. Uhum. Tá, 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 o só auxiliar por quiral, você AMN. fazia auxiliar Depois quiral. tirava o Tá, uhum. auxiliar quiral, aí Tá, você fazia media via auxiliar no quiral. polarímetro, que o NPPN não tinha polarímetro, nós Uhum. tínhamos que ir no laboratório do Zé Osvaldo Previato, ele que tinha um polarímetro, que virou um grande amigo meu. Usei muito esse polarímetro. Exata, esse mesmo. Ele nos facilita o Zé Mas para Osvaldo sempre nos desespero, facilitou para demais. desespero do sintético, né? O polarímetro do Previato, acho que tinha uma célula de 5 ml. Então, assim, não é a célula de micro que dá para você usar 10 miligramas, né? É aquela Não, célula que você precisa realmente ter sintetizado seu produto para mostrar que é de verdade, em porque boa senão ele não escala, é. consegue. Aquela célula de 0,1 decímetro, esquece, não tinha. Não era o que o Zé Osvaldo usava, né. Mas, de qualquer maneira, o Zé Osvaldo Previato e a Lúcia Previato sempre foram muito gentis com a gente, sempre nos ajudaram bastante, né. Bom, então nós fazíamos essas reações, eu trabalhei muito com alfa-alquilação de enolato, trabalhei muito com reação de aldol, controle cinético, sim e anti-aldol, né. Então, conseguimos aí publicar uns bons artigos na época, em revista que era o top da síntese assimétrica, que era Tetrahedron Asymmetry. Nós, na época, nem pensávamos, imagina que a gente pensava num artigo no JOC, Journal of Organic Chemistry. Na época, não, era muito para as condições que nós tínhamos, e até para o conhecimento que nós tínhamos, né. Hoje em dia eu vejo com a garotada, né, a garotada chega, eu vejo meu filho, ele diz: "Ah não, o JOC só se o trabalho for muito ruim, tem que ser no mínimo JACS". Jax, Nature, eu digo: "Ah, tá bom", isso pra gente na Mas, época mas, mas, mas isso é engraçado, né, Sérgio? Porque assim, eu lembro que nessa época, quando eu estava fazendo a iniciação científica, ali começo do meu mestrado, o Tetrahedron Asymmetry e o Tetrahedron Letters, eles tinham uma relevância na comunidade de química orgânica muito maior do que aquela que a gente encontra hoje. Tetrahedron Asymmetry, eu não sei nem se ele existe mais. não existe Não mais. existe mais, né? Mas Não, não. assim, naquela época, você publicar um Tetrahedron Letters e um Tetrahedron Asymmetry não estava muito longe do JOC. Hoje a Não, diferença já é um pouco maior.
Não sei grande. se porque a gente tem uma quantidade muito maior de revista e aí meio que pulverizou a atenção, mas a minha sensação naquela época era de que Tetrahedron Acima e Tetrahedron Letters e tinha muita coisa de qualidade, né? Não é só a questão da percepção sua, mas também da qualidade dos trabalhos que você encontrava lá. Sem dúvida, sem dúvida. Eram trabalhos de excelente qualidade que você tinha nessas revistas, né. Hoje em dia elas o índice H delas caiu, né, mas eu reputo ainda que são boas revistas, eu gosto de publicar nelas, tá. Eu publiquei há pouco tempo aí um review na Tetrahedron, tá, e eu tenho feito isso e eu gosto delas, né. Bom, então na época pra gente fazer reação anidra era uma tristeza. Nós tínhamos que secar a aparelhagem na estufa e tirar da estufa quente para botar num dessecador, para a aparelhagem esfriar dentro do dessecador. E aí ia fazer reação com LDA. Gente, de cada 10 reações que nós fazíamos, errávamos 9,5. É quase sempre água na batalha naval. Porque, bom, reações em pequena escala, né? Nessas condições de secar a aparelhagem da estufa, qualquer aguinha acabava com E tudo, com a né. umidade do Rio de Janeiro, Exatamente. Mas trabalhávamos muito, né, então nós tínhamos que trabalhar bastante, Rodrigo. Eu lembro que muitas vezes eu começava a reação 6, 7 da noite, e era assim, e o Paulo ficava lá com a gente, fazendo também, ajudando, né, porque era uma condição muito difícil de trabalhar. Seringas, nós tínhamos uma ou 2, sabe, aquelas seringas de vidro que você não tem torque Que direito, entope, na hora que ela você está vaza que é uma adicionando, coisa. na hora principal, que você tem que adicionar bem devagarzinho, ela entope, não é? Já aconteceu isso comigo com Dibble, Exatamente, você lá com a seringa e Dibble concentrado naquela seringa. horrível aquilo. Bom, mas de qualquer maneira, consegui publicar numa revista, acho que ali no caso, depois foi Tetrahedron Letters ou Acima, não lembro, e defendi a tese. Né. Aí na tese, voltou a bom, o Paulo estava na banca, né, quem mais estava? Sérgio Piri, Helena Ferraz, Paulo Stucci voltou e o Cover, né. Então eu acho que foi uma banca que eu gostei, particularmente gostei, Horas de né. defesa, não muita discussão de química. Né, na época, a as pessoas faziam as apresentações, tudo desenhado à mão, tá. Num na transparência. Na transparência. Rapaz, eu fiz tudo no como era o nome? Com régua de estrutura, desenhado, o cara fotografava e fazia slide. Caraca, Eu gastei uma fortuna de Super slide. moderno, super moderno. É, mas ficou legal, ficou uma apresentação bacana, sabe, uma coisa muito bem feita. Aí defendi a tese, tudo certinho e já tinha que correr. Porque eu defendi, tipo, numa sexta-feira e segunda-feira embarcava para Paris, que para isso, fazer o Sérgio? pós-doc. E como é que foi esse arranjo do pós-doc? Porque você foi para Paris, a gente sabe que você não comentou aí, mas a comunicação não era via e-mail. Então, assim, a submissão de artigo não era no sistema online, era via carta. Provavelmente a tua comunicação com o seu supervisor de pós-doc na França também deve ter sido por via carta, né? Como é que foi esse arranjo? Qual era a dificuldade? Você já falava francês, aprendeu francês lá? Como é que foi isso? Vamos lá.
O Paulo, na época, né, ele estava com uma colaboração com o professor Joseph Marino, da norte-americano, que trabalhava na região de Michigan, né, que estava sempre na USP. E ele vinha muito aqui, nós gostávamos muito dele, né, conhecemos o professor Marino, conheci professor também que veio aqui, Winterfeld, na Alemanha, né. Aí pensamos em eu ir para o professor Marino, lá na região dos Grandes Lagos, acho que era Michigan, se eu não me engano. Bom, fui lá, fiz curso de inglês, né, na época Brazos, né, para falar bem, na época já falava um inglês razoável, né. Hoje em dia é difícil, porque eu estou com problema de audição, então bom, aí de repente o Paulo virou e disse: "Sérgio, mudou". Eu digo: "Mudou o quê?". "Não, não vai mais para lá não, eu consegui um outro contato, melhor ainda, que eu acabei de mandar o Mário, Paris". Eu digo: "Ah, claro, Paris é Paris", né. Sempre foi outro sonho meu, Paris. Então, resolvi ir para lá. Eu que antes já tomava minhas cervejas aqui com o Mário, né, quando ele era aluno de mestrado, a gente fazia curso de inglês juntos, né. O Mário já foi para Paris e eu fui logo depois, defendi minha tese e fui para Paris. Chegou lá, bom, vou morar onde? Estava o Mário me esperando no aeroporto, morar nós 2 juntos, né. Muito bom E aí chegar num país estrangeiro e já ter alguém, uma cara familiar para te receber, né. e muito agradável, né. Sim. Mário Vasconcelos, que é o nome dele, que foi professor na Universidade Federal da Paraíba, muito agradável, né, muito bacana. Então e nós já éramos amigos na época, né. Cheguei lá, fomos morar junto, trabalhar no mesmo laboratório, na Escola Superior de Física e Química Industrial de Paris. Na França, você tem 2 categorias, universidades e escolas superiores, né. As escolas superiores são o top, né, são mais do que a universidade. E eu tive a facilidade desse orientador que eu fui trabalhar lá, o supervisor, ele ser professor da Escola Superior de Física e Química Industrial de Paris. Era a mesma escola, para vocês terem uma ideia, onde Pierre e Marie Curie descobriram o rádio. Escola conceituadíssima. Tem uma placa lá, né. Na época, o diretor da escola, Pierre Gilles Degene, entrou um dia no laboratório à noite, o Paulo e Letícia estavam lá, né, foram lá nos visitar. Ele entrou no laboratório todo contente, né, e disse, já à noite isso: "Gente, vocês, acabei de receber uma notícia". Ele era de física. "Qual foi? Qual notícia?". "Acabei de ganhar o prêmio Nobel de Física, pela Deus do descoberta dos céu, semicondutores". que maneiro. Para você ver, o troço lá era pesado, né, era pesado. E nessa época o professor Jaime Rabi lá uns dias com a gente em Paris. Que Ficamos legal. muito felizes de receber o professor Jaime Rabi, que ele ia fazer umas viagens para a Europa, uns contatos, aí foi lá nos visitar também. Depois o Paulo com a esposa dele, a Letícia, foram ficar uns dias lá em casa, depois alugaram um apartamento, eles ficaram uns 3 meses em Paris, né. Eu olhava e dizia assim: "Pô, parece que eu estou no Rio, né". Eu venho para cá, aí vem Jaime Rabi, vem Paulo, vem mais quem? Bom, aí Natal e Ano Novo, quem passa com a gente? Seu Oswaldo Previato com a Lúcia Previato, com os filhos, né. Passamos o Natal lá em casa, o Ano Novo na Champs-Élysées, né. Bom, quando eu chego no laboratório, lá, para você ver a questão da gente trabalhar com toda a dificuldade aqui no Rio, né, ela nos ajudava numa coisa, nós tínhamos sabíamos nos virar em laboratório, né.
Eu lembro que um dia lá na França, o a pessoa que fazia as placas preparativas, aquelas placas 20 por 20 com sílica, ela não foi, né, ela não foi. Ficou uns 2, 3 dias sem ir, e todo mundo lá reclamando: "Não, não, não, e agora como é que nós vamos trabalhar?" Eu digo: "Tá, a placa tá aí? Tá. Deixa, me dá aqui, deixa eu limpar". Limpei, pesei a sílica, fiz, preparei tudo. O orientador, o Jean D'Angelo, né, ele disse: "Mas como é que você sabe fazer isso?" Eu digo: "Ah, no Brasil, meu amigo, se a gente não fizer isso, não trabalha". Então eu preparava as placas preparativas para todo mundo, plaquinha fina, né, também com vidro, passava um carrinho, né, tinha que improvisar um carrinho com pipeta grande. Bom, E o mas também D'Angelo aprendi outras coisas. o D'Angelo nessa época, Sérgio, ele tinha bastante trabalho na área de auxiliar de quiralidade, não era? Porque Exatamente. eu lembro que logo no início do meu mestrado, que eu também trabalhei nessa parte de auxiliar de quiralidade, eu ia na literatura e tinha muito artigo dele nessa área, né, de síntese assimétrica, auxiliar de quiralidade. Sim, o D'Angelo era muito famoso na época. Ele trabalhava com química de iminas quirais, né. Aquela química que o Stork desenvolveu, né, em 1960, ele usava agora a mina quiral para reagir com carbonila, formava uma imina quiral e aí fazia alquilação no carbono alfa, controlando bem a estereoquímica. Método muito poderoso, né. E eu trabalhei com essa química lá, né. E aprendi lá também a fazer, bom, aprendi um truque, porque, na época que eu estava lá, o pessoal aqui no Paulo continuava errando química de LDA o tempo todo, porque era aquela química de secar aparelhagem na estufa. E lá eu vi que eles já secavam os solventes com esse sistema que a gente usa hoje de bola, tá. Aí eu desenhei, não tinha e-mail. Eu desenhei à mão, escrevi uma carta explicando tudo, como tinha que fazer, sabe, a o desenho da Botou aparelhagem. na garrafa, jogou no oceano, né? Exatamente. Quando a carta chegou aqui, o pessoal ficou numa felicidade só, porque aí começaram a não errar mais. Tudo que era reação de LDA funcionava, né. Aí eu fiquei feliz, pô, eu trouxe essa aparelhagem aqui para o Rio. Copiei do D'Angelo, e na época não tinha nem como fazer foto, né, foi desenhar mesmo. Aí eu fiquei lá no D'Angelo, né, fiquei 1 ano lá, eu gostei, muito boa universidade, sabe, Bolsa CNPq, Sérgio? CNPq, sempre fiquei com bolsa CNPq, Rodrigo. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre bolsa CNPq. E a bolsa CNPq na época era boa. Eram suficientes, Sérgio, nessa época, o número de bolsas? Ou era muito concorrido, como era? Era concorrido, Fernanda, mas dava na medida dos que eram aprovados. Quem era aprovado tinha bolsa, tá. Era muito difícil não ter uma bolsa, né. Até porque na época não tinha muito aluno querendo fazer pós-graduação, tinha essa questão, né. A maioria dos estudantes, quando acabavam a graduação, eles queriam ir trabalhar, para ganhar dinheiro, né. Isso, pós-graduação, eu lembro que o único grupo no NPPN que era grande, era o grupo do Paulo, que parecia uma favela de tanta gente, Era sabe. grande mais ou menos o que era um grupo grande? Umas 15 pessoas, Caramba. era grande, né, era bastante gente. Os outros grupos eram bem menores, tá. Aí, eu fiquei lá no em Paris, né, morando com o Mário, trabalhando no mesmo laboratório que o Mário.
E antes de ir para Paris, eu já tinha feito concurso para professor substituto na UF, já tinha entrado antes de defender o mestrado. Naquela época era possível, porque não tinha quase doutor, né. Então eu já era professor da UF, quando e antes de ir mesmo para Paris, eu já tinha feito o concurso para professor definitivo da UF, concurso público. Então, quando eu fui para Paris, eu já fui com licença da UF, afastamento integral, com salário e mais bolsa do CNPq. Porque você entra na UF como visitante em 87, não é isso? Que é E logo entro ali. depois como professor definitivo, né, concurso público, em 89. Ah, tá bom. E eu fui para Paris no começo de 91, Entendi. tá. Então, quando eu fui para lá, eu já era professor. E eu defendi, em março de 91, a tese. Antes do Eu entrei doutorado, para a então. UF em 87. Olha só que doideira, Hum. que não tinha, quase não tinha doutor. Eu É, lembro que as as pessoas pessoas diziam. não entendem hoje, durante o meu mestrado e doutorado, que os professores acabavam começando a dar aula na pós-graduação mesmo antes de defender o doutorado deles, né? Porque já eram professores da universidade. Eu acho que isso aconteceu com o Paulão, aconteceu com Eliezer e deve ter acontecido com muitos outros. Queria que você contasse aí um pouquinho de como é que foi essa sua experiência, que você estava comentando que acabou entrando para a universidade antes de seguir para o seu pós-doutorado na França, né? Isso. Bom, antes até de defender a tese, né, porque na época, Rodrigo, o que que acontecia? O Brasil tinha menos doutores em química orgânica. Se dizia isso, né, eu não sei se é fato mesmo, mas se dizia que o Brasil tinha menos doutores em química orgânica do que a DuPont de Nova Jersey, e realmente eram muito poucos. O Brasil precisava formar gente, tá, então não era só questão do umbral não, tá. A nossa deficiência não era só questão de umbral, não era só questão de equipamento, que era muito difícil, nós só tínhamos no NPPN um espectro de ressonância de 60 megahertz e um de 100, ponto. Instituto de Química da UFRJ não tinha espectrômetro de RMN. Então nós tínhamos também uma deficiência muito grande de professores, doutores, e precisava formar uma quantidade maior. Sérgio, os nossos Por isso, as universidades aceitavam alunos de doutorado que estivessem perto de defender os nossos para dar programas aula. de E pós nisso eu também entrei. eram muito recentes, né. A gente não tinha os programas eram Sim. você tem? Eu não consigo agora ter data na minha cabeça. No Instituto de Química da UFRJ, eu acho que começou em 60 e poucos, década de 60, Bastante recente, né. tá. O NPPN um pouco depois. Então Mas só tinha era mestrado, depois tudo é que veio a muito ter o novo. doutorado. Só tinha mestrado para depois ser doutorado, né. Então nós tínhamos que defender a tese já dando aula, sendo Quando você vai professor. para a UF, já tinha o programa de pós lá? Não, né, você faz parte. Na Como é? UF Como é que foi não, isso? não. Quando eu voltei, né, de Paris, foi comecinho de 92, né, nós resolvemos criar o curso de mestrado na UF, que não tinha, né, só tinha curso de mestrado, estou dizendo em síntese, né. Aí criamos o curso de mestrado em química orgânica na UF, né, aí tinha todas as áreas, os Quem professores estava lá com você lá, trabalhavam. Sérgio, nessa E época na nós, UF? Quem é que cria junto contigo? ó, assim, muita expressão, Vitor Ferreira, né, ele estava lá, realmente foi uma pessoa que ele capitaneou
catalisou a ascensão da UF, né, na época a UF deu uma baita ascensão. Agora tinha outros bons professores lá também que, nossa, deram a vida pela pós-graduação lá. Professor Gilberto, que era o coordenador na época, Gilberto Romero, que era o coordenador da época que ele que criou a pós-graduação em Química Orgânica, né, ele que era o coordenador. Tinha a professora Maria Cecília, né, tinha a professora Alice Bernardino, aí já tinha eu, voltando da França, tinha a professora Uhum. Rosângela Epifânio, tinha o professor Marcos Costa, aí depois veio o professor Carlos Magno, que foi um ex-aluno do professor Helena Ferraz, né? E aí nós criamos a pós-graduação em Química Orgânica, né? E ela foi, e conseguimos bolsas, publicamos bastante, formamos bastante gente, né? Eu tenho ex-alunos lá que eu me orgulho bastante de ter participado da orientação deles, né? Se tornaram amigos, e gente muito está bem colocado hoje em dia. Eu e os outros professores também, né? E aí nós, depois de alguns anos, nós juntamos a pós-graduação em Química Orgânica, que é o que nós criamos, com as outras pós-graduações da UF. Quer dizer, isso já foi em Porque isso 2000, mais ou menos. mais para 2000 frente, e né? Porque pouco. isso foi aquele movimento que a CAPES determinou que não deveria ter mais as pós-graduações nas Segmentadas, áreas, né? né? Tinham que Uhum. ser. Isso já deve ser 2000 e final de 2008 por aí, mais ou menos. E é isso, a pós-graduação da UF já estava com É, 20 anos, 20 e poucos anos, né? já, nós estávamos com uma pós-graduação já bem estabelecida, né? Aí, quando a CAPES determinou isso, que tinha que juntar as pós, juntamos, né, a pós-graduação da Química Orgânica com a pós-graduação das outras químicas, né? Química inorgânica, química analítica e físico-química. A única que ficou fora foi a pós-graduação da geoquímica, que parece que era outro comitê E a assessor, bioquímica também, né? né? E a bioquímica também, né? Não, bioquímica na UF não tem. Ué, eu não sabia. Exatamente. É uma grande crítica que eu sempre fiz na UF. É uma universidade que não tem bioquímica. Eu não sabia. Agora me pegou de Você surpresa. acredita nisso? E também não tem polímeros, Ué? né? Eu sempre reclamei desse tipo de coisa, que eu acho que você tem que planejar um departamento, né, olhando para o futuro. O que é que nós somos hoje, onde nós queremos chegar. Mas olha só, Bom, você já tinha entrado na UF e resolve não, né? Você tem que voltar ao Brasil ao término da sua bolsa de pós-doutorado. Como é que é, Sérgio, voltar de uma realidade de um país que tinha uma estrutura relativamente boa, acesso a reagentes e a equipamentos, e voltar para estabelecer, eu acredito que praticamente do zero, né? Porque quando você estava como pesquisador visitante, talvez não tenha dado tempo de você estabelecer o seu grupo ainda. Como é que é você ter que voltar para o Brasil, estabelecer seu grupo e tentar colocar, né, todas as ideias que devem ter fervilhado durante esse período de pós-doc na França para funcionar numa infraestrutura que talvez não fosse a ideal. é. Bom, eu sempre tive a ideia sempre tive a clareza que não dava para fazer aqui no Brasil, especialmente em Niterói, que era uma pós-graduação que estava começando, né, não dá para fazer uma química com um nível top da época, né.
nada no nível mundial. Não, não dava. O que dava para fazer era eu tentar, dar uma continuidade, pelo menos no começo da minha carreira científica foi assim, dar uma continuidade ao que eu vinha fazendo, né. Então eu continuei a trabalhar com auxiliares de quiralidade, mas eu não queria mais estudar reação de alquilação de enolato e nem reação de aldol, isso o Paulo já fazia, né. Eu já comecei a usar auxiliar quiral para outras reações, tipo Michael, sabe, Mannich, e eh, reações pericíclicas, Diels-Alder, né. Comecei a Diels-Alder junto com o professor Vitor, né. Então comecei a E para quem não conhece o diversificar um trabalho do professor pouquinho. Sérgio Não Pinheiro, foi conhe muito bem sucedido na utilização desses catalisadores tanto para Michael quanto para Mannich. eu acho que foi legal, né, foram reações que funcionaram bem, né. Aí, Rodrigo, o que que aconteceu? Eu dei sorte, porque na época, logo que eu tinha voltado, eu consegui um espaço lá na UF, que não era fácil, eu tive que batalhar muito para conseguir um espaço. Consegui um espaço de laboratório, que depois eu ampliei, fiz tudo, com um bom laboratório. Eh, em dimensões, assim, comparável ao que é o laboratório do Paulo hoje, tá. O Rodrigo conheceu, né. Fernanda não tive o prazer lá. Aí, já estava com o laboratório, já estavam começando a vir os primeiros alunos, né. Aí eu dei uma sorte, que na época o governo federal estava abriu um programa, eh, de financiamento, tá. Um programa grande de financiamento, chamava PADCT, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E eu fui o primeiro lugar no Brasil, eu ganhei. Na época eu ganhei muito dinheiro, muito dinheiro. Na época eram US$ 200.000. O dólar estava na faixa de R$ 1.000, como tivesse ganho, sei lá, R$ 2.000.000. É muito dinheiro, e para Rio de Janeiro então, imagina. Gente, foi uma E aí, loucura para Sérgio, qual foi a equipar o primeira grande laboratório. loucura, assim, qual foi a coisa mais legal que você comprou para o laboratório com esse dinheirão? Rota, Tudo. bomba. Quatro rotas da Buc, o modelo mais novo, 2 bombas de alto vácuo da Agitador com Edwards, termostato. né. Sim, placa de agitação e aquecimento, ICA e Corning, tudo assim. Comprei muita coisa, muita coisa. Teve uma hora que o dinheiro era tanto que eu, para gastar o dinheiro, sabe, aqueles suportes de tubo de ensaio, que você bota o tubo de ensaio? Eu comprei da Aldrich. Era muito dinheiro. Os caminhões chegavam lá sexta-feira à noite para desembarcar tudo que material, reagente, tudo, né. Então eu consegui equipar bem o laboratório. Eu lembro que na época, o professor Benjamin Gilbert, né, ele era a pessoa encarregada do CNPq de fiscalizar o dinheiro que entrou desse projeto PDCT. Ele chegou lá no laboratório, olhou tudo e disse: "Poxa, eu estou feliz. Eu estou vendo que o dinheiro está aqui", né, e realmente estava tudo lá bem gasto, né. Comprei coisas que, poxa, podia, não comprar, A mas importação a eu disse: importação "Eu de quero fazer". reagente já era algo mais rápido também, né, você tinha não sei se foi você. Não, não era rápido, mas eu fiz Acho que importação você, não sei se foi direta. você que chegou a comentar, mas que às vezes os reagentes chegavam no final do seu doutorado só, né, você pedia no início, no final do mestrado Sim, chegou o reagente. sim, Isso já não era sim. mais a nossa realidade, né, você Isso. já conseguia planejar. Não, não, não.
Aí, quando eu comecei já tinha o financiamento, os reagentes, você com dinheiro já comprava, já vinha logo. Eu lembro que na época eu comprei 4 ou 5 barricas de 200 quilos de É só para sílica. só para contextualizar, gente, a gente está falando para quem está ouvindo, né? A gente está falando de pós 1990. Então, assim, em 1990 a gente teve a abertura dos portos brasileiros, né? Então, aquelas taxas que a gente tinha de importação, que é a mesma coisa que o Trump está fazendo hoje nos Estados Unidos, a gente tinha na década ali, no final da década de 80, sempre teve. E depois de 1990 isso acabou, né? Então, assim, facilitou essa importação direta também. Por isso que o tempo para a chegada desses reagentes E o diminuiu custo, né? bastante. O custo de importação direta também era, assim, Sim, os reagentes eram muito mais baratos. A gente planeja. Isso já, eu tô falando meu doutorado, 2005, a gente fazia isso também. sim, sem 2004, a gente dúvida. comprava uma grande quantidade, chegavam aquelas caixas, presentes de Natal com tudo que a gente pedia de importação direta. Isso é uma, é um grande marco, né, de diferença na pesquisa nossa, né? Sim, e aí com isso eu consegui equipar um laboratório, e você sabe que você com o laboratório equipado, com dinheiro para tudo, começa a vir os alunos. E você vindo com uma química que na época era a fronteira do conhecimento na área de síntese científica, aí começaram a chegar alunos, 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 né, e tinha uma época que eu também fiquei com 12 a 15 alunos no meu grupo, né. Eu não sei se isso é vantagem, porque você acaba que não consegue dar atenção a todo mundo, né. Eu acho que hoje um grupo com 6, 8 alunos, para mim, eu seguraria isso. Mais do que isso, para mim, só se eu tiver alguém para me ajudar, né, porque não é só você discutir ideia, é você olhar plaquinha, olhar aí não dá, realmente. Bom, com isso daí, nós tocamos, esses anos todos, a pós-graduação lá, tá. Juntamos, fizemos tudo, e depois, em 2015, eu já viro professor titular da UF, né. Virei professor titular e eu já estava querendo, fazer uma mudança de penugem, gente. Eu já não queria mais trabalhar com auxiliar Queiral, porque já não era mais a época. A auxiliar Queiral já tinha morrido, já deu o que tinha que dar. Eu já queria trabalhar com catáres Sérgio, só acinética. um detalhe. 2015 ainda era modelo antigo de professor titular ou era modelo novo? Já Tá. começou a ser o modelo novo, porque o modelo antigo era como fosse rei, né, você só podia ser titular se o outro morresse. O nosso titular era o Vitor, pelo modelo antigo. E como ele não morria, ainda bem, todo mundo entrou pelo modelo novo, né. Então eu fui da primeira turma da UF, pelo menos, que entrou pelo modelo novo, né. Eu, a Maria Cecília, o Gilberto Romero, entramos tudo pelo modelo novo, né. O Valquimar entrou depois, Valquimar também foi uma pessoa que eu trabalhei junto, Química teórica, muito né? competente na área de química computacional, muito competente mesmo, né. E eu já vinha fazendo trabalho junto com a professora Estela Mares, que é da Faculdade de Farmácia da UF, Sim, talvez o trabalhou Rodrigo com o professor conheça. Otávio Ela Antunes foi também. aluna do Eliezer. Foi pós-doc com o professor Otávio Antunes. Também. Ela Sim, estava lá sim. na tua época? É. Aí trabalhamos bastante, Estela e eu, né, ela fazia peptídeo mimético, eu dava um palpite ou outro, introduzia algumas coisas, fizemos um bom número de trabalhos juntos, né. Aí chega a pandemia, né. Aí na pandemia, quebrou tudo que é grupo, e eu já estava querendo mudar de penugem, porque
2015, 2020, mais ou menos, eu dizia: "Eu não vou mais fazer, eh, de deixa eu só desligar aqui, agora eu não posso recusar". Nossa, só o meu aparelho que acontece isso. É meu filho querendo me ligar e eu aperto o botão vermelho de recusar, ele não recusa. Os meus Fala pra equipamentos ele são que terríveis. daqui a pouco a Bom, gente mas fala aí dele. A gente vai chegar lá, pô. aí, eu já não queria mais trabalhar com auxiliar queiral e com a Stella eu vinha fazendo muito trabalho na área de química biológica, né. E os alunos na UF queriam trabalhar com isso, porque ninguém queria trabalhar com catálise assimétrica. Vocês sabem como é que isso é difícil. Para trabalhar com catálise assimétrica, você precisa ter, como aluno, um chinês, e mesmo assim com robô, que a pessoa tem que trabalhar É. insanamente. E tem que ter umas condições de trabalho, você tem que ter um cromatógrafo, ou mais de um, no teu laboratório. E isso eu não tinha nem espaço para colocar. E também nessa época, os órgãos de financiamento já não estavam financiando um cromatógrafo para cada professor, né. Eu não comprei na época quando eu usava auxiliar queiral, porque eu não precisava de um cromatógrafo, né. E bom, eh, os alunos já querendo trabalhar com química biológica, né, publica mais fácil, né, do que com química mesmo, com síntese, né. Você tem que ajustar parâmetro de reação, testar a rota de síntese. Vocês sabem como é difícil isso. Então os alunos não queriam mais, eu digo: "Não, ótimo, então, eu já estava com tempo para me aposentar, né, aí eu deixei todo esse material para deixei o laboratório para o pessoal da UF, eh, saí da pós-graduação, não quis mais continuar, né, mas, eu dou muito valor à pós-graduação, fundamental, Mas antes tá. disso, né, você deixou algumas contribuições aí que são importantes. A primeira delas eu acho que muita gente não conhece, porque eu acho que é mais pessoal do Rio de Janeiro e quem teve oportunidade em algum evento quer participar do seu curso de catálise assimétrica, que eu tenho que dizer aqui que é realmente fantástico. E você já teve oportunidade algumas vezes de quando eu estava dando Química Orgânica Avançada lá para a turma do Instituto de Química, eu sempre te convido para dar aula de catálise assimétrica, porque eu não tenho coragem de ter você no estado do Rio de Janeiro e não chamá-lo para dar aula de catálise assimétrica e eu dar a aula de catálise assimétrica. Isso não é justo com os alunos, né? Então, assim, para quem não teve oportunidade ainda, se tiver essa oportunidade, não perca de de fazer o curso de catálise assimétrica do professor Sérgio Pinheiro, que é realmente fantástico. O segundo ponto, que aí eu acho que já é mais conhecido dos alunos e de quem está assistindo esse podcast, é a contribuição que você, Paulão, professor Pili e num primeiro momento mais lá atrás o professor Mário Vasconcelos deram na criação desse livro de substâncias carboniladas que realmente, assim, não tem nada melhor no mercado, Sérgio, do que isso. É fantástico. Eu queria que você contasse rapidamente um pouquinho sobre a história desse livro, né? Porque eu acho que vale e sugiro a todos aqueles que estão escutando, aqueles que não têm ainda, que, por favor, façam a aquisição do livro, porque vale muito a pena. É um patrimônio.
Quando eu ainda estava fazendo pesquisa, eu já estava junto com o professor Paulo Costa, o Mário Vasconcelos e o Piri, nós já escrevemos o livro a Substâncias Carboniladas, a primeira edição, né. Isso foi, se eu não me engano, em 2003, né. Foi um livro muito gostoso, e esgotou, né, aí nós partimos depois para 2019, eu acho, a segunda edição, né. Passou um tempinho, e na segunda edição realmente eu já estava muito mais maduro para escrever um livro, né. Então eu meti a mão, mas o professor Paulo ainda capitaneando o negócio, escrevemos o livro, e eu acho que já era essa segunda edição, na verdade, era um livro novo, tá. É um bom livro. Aí, e o que que acontece, numa SBQ, o pessoal da Royal Society of Chemistry, eles olharam a segunda edição do livro Substâncias Carboniladas, e eles pediram para a gente escrever uma tradução, uma versão para o inglês. Aí o Pedro e o Paulo, o Mário não quis participar nem da segunda edição em português, aí também não quis participar da segunda da edição em inglês, e bom, resolvemos escrever um livro, né, em inglês, mas não fizemos uma versão em inglês. Realmente escrevemos um outro livro, que não tem nada a ver com os anteriores. Os anteriores, segunda edição, por exemplo, tem 200 e poucas páginas. A edição em inglês são 800 e poucas. Ele é um tijolo muito grande, né. Chama em inglês, né, A Química dos Compostos Carbonilados e Derivados. Nós escrevemos em inglês mesmo, aproveitando a facilidade que o Piri tem com o inglês, né. Eu também escrevo direitinho, e escrevemos, fizemos os desenhos, o livro está esse Sérgio, está conta muito pra bom. gente Não é um livro quanto para tempo estudante, cada uma das versões, assim, quanto tempo de dedicação para se fazer um livro desse? Fernanda, total. Olha, você tem que parar com as outras coisas, Mas, porque assim, senão qual foi a não janela sai. de tempo que vocês fizeram a cada versão? Eu sei que eu sei um pouco dessa história, mas conta para todo mundo. É uma história da primeira versão, tá, primeira versão ainda. Eu lembro que era um sábado de carnaval, e eu fui pra UF. De manhã, comecei a escrever o livro, capítulo lá, não lembro mais qual era. E, bom, eu tinha levado lanche, almocei, comi lanche ali e continuei escrevendo. Continuei escrevendo, comecei a ver escurecer e continuei escrevendo. Aí teve uma hora que eu escutei no Canto do Rio, o clube Canto do Rio, tocar Cidade Maravilhosa, no baile de carnaval. É música de fim de Eu baile. Música olhei de fim de baile, pô. exatamente. Olhei, já era quase 5 horas da manhã. Quer dizer, eu trabalhei quase vinte e É quatro é horas. inacreditável a quantidade de versões E que isso para vocês escrever fizeram, né, poucas é quase, assim, mais de um ano para fazer, para conseguir ter uma versão que vocês mais de um bem ano, mais né? de um ano. Olha, ca uns Aham, 3 anos, aham. uns 3 anos. E isso a várias mãos. Agora, claro que tinha reuniões, tinha um escreve, passa para os outros, porque tem que ficar uma linguagem uniforme, né. Senão fica Essa é a parecendo uma questão, de colcha de você escrever retalhos, um né. livro a várias mãos. Exatamente, senão fica cada capítulo de um jeito, né. Não dá para fazer isso. Então você precisa realmente, passar por todo mundo, isso dá trabalho, fazer os desenhos, você tem espaço definido para isso, tem que ter normas, tem que ter parâmetros, tá todo um os desenhos têm que ficar todos iguais, né, realmente
é difícil. Mas foi um prazer muito grande trabalhar com o Piri, trabalhar com o Paulo, e nisso entrou também nessa edição em inglês, o professor Ah, Peter legal, é Batuzzi, verdade. da É UNB, verdade. né, que deu contribuições maravilhosas também. Então é um livro que nós gostamos muito, Nós né. também. É, não, acho que é assim, inenarrável a felicidade de ter um livro desse escrito em português. Quem dera que a gente pudesse ter outros, de outros tópicos, né? Também escritos por pesquisadores que são conhecidos pela sua contribuição na área, seria fantástico. Mas eu concordo com você, a dedicação de que é necessária para que você coloque um projeto desse impresso em cima da mesa é enorme. Ô Não é Sérgio, a fácil. gente já está É. com o horário um pouco avançado. Eu, para finalizar, eu queria te colocar duas questões. A primeira delas é qual é o. Eu acho que no final das contas elas vão se unir, tá? Você vai entender por quê. Eu queria saber qual é o recado que você deixa para essa nova geração, né, de pesquisadores, doutores ou que estão se doutorando na área de química orgânica. E junto com essa pergunta, eu quero saber como é que é você ter um filho que acabou seguindo os seus caminhos, né? E você ter que de vez em quando, tenho certeza, porque eu faço isso com ele, conheço muito bem o Eric, ter que trazer ele um pouco para a realidade, falar, amigo, olha só, calma aí, não é assim não, baixa a bola, as coisas não são bem assim. Como é que é essa relação de pai e filho, sendo que os dois estão na mesma área, assim? Bom, o que eu deixaria pra nova geração, assim, em termos de conselho, se pode ser visto isso como conselho, é ousar, ousar. Não adianta você aprender uma química com metila e tentar fazer com etila. Não adianta fazer uma química de adição de nucleófilo na carbonila, isso é conhecido. Você tem que procurar coisa nova, que não é conhecido. Claro, isso dá muito trabalho, tem que acompanhar muito a literatura, tem que ter muita imaginação, tem que trabalhar muito depois em laboratório, mas é isso que causa o avanço da química. Trocar metila por etila, isso daí todo mundo faz, né? A química ela precisa de avanços, né? Porque um avanço, por exemplo, vamos reagir uma base com uma base. Isso é um avanço, né? Então é essa questão, procurar química nova. Saia da química que você aprendeu com o seu orientador. Tente desenvolver uma coisa nova, que é isso que você vai trazer para a universidade. Bom, nisso o meu filho também tem uma participação, né. Ele também gosta da coisa nova, né. Quando ele foi aluno da faculdade de farmácia da UF, né, eu dizia para ele: "Olha, você está fazendo as disciplinas de química orgânica e a faculdade de farmácia já tinha reduzido a química orgânica para 2 químicas orgânicas". Eu disse: "Não, você vai fazer mais algumas comigo, eu quero ver se você conhece mesmo". E ele fez química orgânica 3, fez síntese comigo, fez estereoquímica, fez um monte de coisa, que eu também gosto muito de estereoquímica, né, por causa da síntese assimétrica. E aí uma hora eu falei com ele: "Não, você não pode saber só química orgânica. Vá lá fazer curso de química inorgânica com os professores. Vai aprender química inorgânica". Aí ele fez, aprendeu. E isso foi bom, porque quando acabou a graduação, ele quis partir para o mestrado. E para o mestrado ele foi para a Unicamp, trabalhar com o quê? Com ativação de ligação CH com complexos de rutênio. Quer dizer,
Usou usou todo a o química conhecimento da orgânica, usou a graduação, química né. inorgânica. Exatamente. E tentando um tipo de reação novo, aquilo que eu falei, tenta uma coisa nova, não tenta o que o teu orientador está fazendo. Bom, ele vai defender no meados do ano que vem, né, ele está lá, nisso ele conseguiu uma bolsa DEP da FAPESP e foi para a universidade de gente, Idade é fogo, a gente fica ali perto de Universidade de Manchester, tá. Foi para lá, está trabalhando lá com ativação de CH, com catálise também, mas não é só o mairotênio, mas envolvendo agora fotoquímica e Legal. eletroquímica. Eu digo: "Isso, ok, já é uma coisa diferente que você está aprendendo. Quando você voltar ao Brasil, você pode usar química, né, essa química aqui no Brasil. Pra Eletroquímica não é nossa nada festa de demais". final de ano ele volta, né. Não, só volta em abril do ano que vem. Eu duvido que ele não venha pra festa de final de ano, ele sempre vem, pô. Eu acho que não vai dar, Rodrigo, porque a bolsa da BEP, da FAPESP, não é Ai, do grande jeito que as coisa não. coisas estão, melhor ficar lá para conseguir pra Conseguir não precisar ter terminar, que né. voltar, Nossa, é. ele reclama que é caro, tudo lá é muito caro. Mas ele depois que acabar a o doutorado, quando ele voltar em abril, ele vai defender o doutorado até agosto, alguma coisa assim, ele planeja voltar para a Europa, fazer um Legal, pós-doc lá, legal. né. Aí já é claro, em outro grupo, né. Fazendo outro tipo de química, para depois voltar aqui para o Brasil e tentar alguma coisa aqui, né. É muito bom, Aí vamos ver o que que aparece, aonde aparece, né, e é muito isso, bom, muito bom. né. Sérgio, te agradecer mais uma vez pelo tempo dispensado aqui para conversar um pouquinho com a gente, ouvir as suas histórias. Eu já conhecia bastante da sua história, mas deixar isso registrado aqui para nossa comunidade de química orgânica é sempre ótimo. Então, muito obrigado pela sua participação. Agradecer mais uma vez também a professora Fernanda por ter por topar sempre essas loucuras que às vezes dá na cabeça da gente montar essas ideias e abraçar esse projeto também. Então, assim, muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Fernanda. E, Fernanda, tem alguma coisa para fechar aí? Não, agradecer, sério, já é uma pessoa bastante, uma coisa que eu acho que a gente precisa falar, que o Sérgio é sempre uma pessoa muito preocupada com a formação dos alunos, né. Isso é bastante claro, fica bastante claro na história que ele conta e nas contribuições que ele deu. Então, eu acho isso essencial para a nossa história e para as contribuições, o que a gente deixa, e a gente que vem depois dele, tem tudo isso junto na nossa história. Então, obrigada, Sérgio, muito bacana. E obrigada, Rodrigo. Até a próxima. Obrigado, Sérgio. Olha, eu gostaria de agradecer o convite da Fernanda, do Rodrigo, tá, são 2 pesquisadores excelentes com contribuições maravilhosas, e poder participar, ser convidado por vocês, ter a honra de ser convidado e participar desse podcast, para mim é maravilhoso, tá. E eu gostaria de novo de parabenizar vocês por esse podcast, que é uma iniciativa pioneira, que eu saiba, no Brasil, né, na área de química, e aplausos para vocês, muitos aplausos. Obrigado, Obrigado, tá. Sérgio. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigada.